E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje a gente vai falar de 3 boas empresas que estão pagando bons dividendos atualmente. E só lembrando, né, que tudo que eu falar aqui no canal não é uma recomendação de compra. Quando você vê eu falando das empresas aqui, você mesmo vai analisar se aquela empresa ela vale a pena para sua carteira, né? E aí você vai comprar, com base na sua análise. Eu só tô aqui para te dar um guia e te informar melhor sobre essas ações, fechou? E, né, só para deixar outra informação aqui, a gente tem que deixar bem claro que os dividendos eles são parte do lucro de uma empresa. Então, para essa empresa continuar pagando os dividendos igual ela está pagando hoje, ela tem que continuar lucrando igual ela está lucrando hoje, né? Se ela não lucrar, ela não vai pagar esses dividendos. Fiquem cientes disso, que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. A empresa tem que continuar lucrando, dando resultado para ela te repassar os lucros. Tudo avisado, vamos começar então falando das empresas que estão pagando bons dividendos atualmente. E a primeira empresa que eu quero falar com vocês hoje é a Taesa, como código TAEE4 ou então TAEE3. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica, ela é uma das maiores aí do Brasil. Para quem não sabe, né, uma empresa de transmissão de energia elétrica é uma empresa que pega a energia elétrica produzida pelas produtoras de energia, né, e transmite a energia elétrica para as casas, para as cidades, entre os estados. Ela pega e faz a distribuição da energia. Um ponto positivo dessas empresas que transmitem energia elétrica, né, dessas transmissoras, é que elas fazem os contratos com as empresas que produzem com prazos muito longos. Então a data de vencimento desses contratos é para daqui 10, 15, 16 anos para frente, sabe? Isso aí é muito bom para essas empresas porque traz uma previsibilidade para elas de recebimentos, né? Já que se você tem um contrato de 16 anos, você sabe que você tem aí dinheiro para receber nos próximos 16 anos à frente. E isso te dá uma certa segurança, porque você sabe que você vai receber e por ter essa segurança, elas conseguem distribuir mais dividendos e é tudo muito fácil de prever o que vai acontecer. E claro, a gente não pode descartar também que como ela é uma empresa muito grande, não tem tanto lugar para ela crescer assim, ela pode distribuir os dividendos porque não tem muita coisa para ela investir o dinheiro que ela ganha, sabe? Ela não tem como expandir para muitos locais assim. Então isso também facilita aí a distribuição de dividendos. Hoje a Taesa está aí com um dividend yield muito grande, que é um dividend yield de 10,3%, ou seja, né, do valor das ações dela, 10,3% geralmente são pagos aí anualmente como forma de dividendos. Esses 10% são muito maiores que a média das outras empresas da bolsa. Hoje a gente tem uma média de mais ou menos 2, 3%, então ela paga uma taxa bem superior. Um ponto que eu sempre falo com vocês, para quando a gente for olhar os dividendos das empresas, é ver se aquela taxa de dividendo daquela empresa é uma taxa crescente, né, uma taxa corrente ali que a empresa sempre paga, ou uma taxa específica que pagou só um ano. Porque se for específica, aquela taxa não representa a realidade da empresa, mas se ela for uma taxa crescente, ela mostra ali que a empresa é uma boa pagadora de dividendos, afinal, ao longo dos anos, né, ela sempre pagou esse valor. Então eu vou abrir aqui no meu computador para vocês verem o gráfico da Taesa, a evolução dos dividendos que ela teve. Então aqui quando a gente abre a Taesa no site análise de ações, ó, se a gente clicar aqui embaixo em dividendos, a gente pode ver que os gráficos anuais dela, ó, que são aqui de 2013, 14, 15, 16 até 2020, são gráficos consistentes, porque dá uma olhada aqui para vocês verem. Em 2017, ó, ela pagou aí em média 0,58. Aí aqui subiu para 0,92, aqui subiu para 0,63, aqui subiu para 1,7. Então, vendo que o tamanho dos gráficos eles estão mais ou menos iguais, isso significa que geralmente ela paga mais ou menos ali a mesma taxa de dividendos. Isso é muito bom porque dá uma previsibilidade para a gente do quanto a gente vai receber, né? E mostra que essa porcentagem de dividend yield é condizente com o que ela realmente paga ao longo dos anos. Essas diferenças aqui, né, entre azul, verde e vermelho, são os tipos de ações da Taesa, né? Então, TAE11 é a Unit, que é a soma, né, de ações final 3 e final 4. O verdinho são as ações final 3 que te dão direito a voto na empresa caso você tenha muitas ações. E o final 4 são as ações com preferência de dividendo. Então, ele está falando aqui a quantidade que ela pagou nos diferentes tipos de ações da Taesa. Feito isso, vou mostrar para vocês aqui o resultado dela, só para vocês verem como que ela se performa, né, os resultados financeiros e tudo mais. Fechou? Vamos aqui então em balanços e aí aqui a gente vê que o patrimônio dela vem só crescendo, né? Então ela tem um patrimônio crescente ao longo dos anos. A receita dela cresceu, o EBITDA, né, que é o dinheiro que ela ganha antes dos impostos, das depreciações também cresceu. Então mostra que ela está sim ganhando bastante dinheiro. O lucro cresceu. A margem dela, que é a porcentagem de dinheiro que ela ganha em cima dos serviços dela que ela vende, é muito grande, ou seja, ela ganha 57%. Se ela cobra R$100 para transmitir a energia, tirando os custos, R$57 vai de dinheiro realmente para ela. Então é uma margem muito grande, 57%. Essa margem ela vem se mantendo ao longo dos anos. O ROI é bem grande, né? Acima de 20% topzera, e aqui 28%, 20, 23%. Em 2017 teve um ROI menor, mas em 2016 já estava maior, então é muito bom também.
O caixa dela aqui deu uma diminuída por conta da pandemia em 2020, né? Mas aqui ele aumentou, a gente pode ver. O payout dela é a quantidade do lucro dela que ela paga em dividendos, então mais ou menos ali 50% do lucro ela distribui, que também é um número bem alto e muito bom. O endividamento dela é um endividamento controlado e eu vou mostrar para vocês por que ele é controlado. Ó, se a gente entrar aqui no site do Fundamentei, se a gente descer mais aqui embaixo, ó, a gente tem esse indicador aqui que é o dívida líquida sobre EBITDA. O que ele mostra? Ele fala mais ou menos em quantos exercícios sociais, ou melhor, em quantos anos a empresa conseguiria pagar essa dívida que ela tem com base no dinheiro que ela ganha. E aqui está mais ou menos em 2,1 anos, o que é um período bom, porque se vocês olharem lá no relatório da Taesa, vocês vão ver que por mais que ela tenha essa dívida enorme, né, essa dívida é para pagar ao longo de muitos anos. É uma dívida de longo prazo. E aí a gente conclui, né, que ela demoraria aí 2 anos para pagar a dívida com base no EBITDA dela, só que a dívida dela é para ser paga muito além dos 2 anos, né? Tem muitos anos aí para ela pagar. Então por isso que é uma dívida controlada. Um ponto negativo da Taesa, que é um ponto negativo não só dela, como do setor de energia elétrica como um todo, é que ele pode sofrer algumas interferências do governo. Então se o Bolsonaro falar, vou abaixar a taxa de energia elétrica, né? Aí ela pode diminuir os lucros, porque se as produtoras estão ganhando menos, provavelmente vai ter que quebrar o contrato com ela e pagar menos, e aí isso pode dar uma diminuída ali no tanto que a empresa ganha e consequentemente no tanto que ela distribui para você. Mas assim, vou adiantar para vocês, acho um pouco difícil do Bolsonaro fazer isso, porque por mais que ele tenha falado, o mercado reagiu muito mal, tá todo mundo falando mal dele. Então não sei se ele faria algo para mexer nessas tarifas, né, e o mercado cair de cima, mas é um risco que você corre ao investir em empresas do setor elétrico, fechou? Segunda empresa que tem pago muitos dividendos é a Vivo, a Telefônica Brasil, né? Como código VIVT3. É a Vivo, né? É a Vivo de telefone mesmo, essa que a gente vê a propaganda na televisão direto, essa que às vezes vocês podem estar usando no celular, a Vivo Telefônica mesmo. Não preciso nem muito explicar com o que ela ganha dinheiro, né? Porque vocês sabem com o que a Vivo ganha dinheiro, com serviço de telefone, internet, enfim, essa parada toda aí de linhas móveis. E fixo para casa, e televisão, e é isso. Ao invés de falar Telefônica, que é o nome dela na bolsa, né, eu vou falar Vivo que é mais fácil. Então hoje a Vivo está pagando 7,5% de dividend yield, o que mais uma vez é um número muito bom em comparação com todas as empresas da bolsa ali, e em comparação com a renda fixa também, que está pagando 2 e pouco por cento, e que tipo assim, é um valor muito menor em comparação com os dividendos da Vivo. Quando a gente olha o gráfico de dividendos da Vivo, a gente vê que o pagamento de dividendos também é constante, então a gente tem aqui uns gráficos mais ou menos do mesmo tamanho, ó, pagou 4,11, 3,70, 2,54. Inclusive, essa taxa alta de dividendos aí em 2020 é com um gráfico um pouco menor que a média dos 2 últimos anos, né? Então, pode ser que ela aumente aí ou abaixe em 2021. É uma chance. Então, muito bom, um gráfico constante. A gente vê aí que por mais que ele tenha caído uns anos, ela sempre pagou dividendos, nunca deixou de pagar. E essa taxa não é uma taxa muito acima da média do que ela costuma pagar. Tá ali na média do que ela geralmente paga. Quando a gente fala de resultados da Vivo, né? Ela é um pouquinho diferente do setor de energia elétrica. A gente vê que o patrimônio dela, ele se mantém ali mais ou menos o mesmo, porque a Vivo, ela é a maior operadora, né, do Brasil, a líder em serviço de telefonia, então é meio difícil dela crescer muito mais. Então o patrimônio dela fica mais ou menos ali no mesmo lugar. A receita dela, mesma coisa, não é uma receita que cresce tanto assim, porque ela já é a líder. O lucro dela tá um lucro mais ou menos na média, vocês estão vendo que não aumenta tanto assim, ele até abaixou 5% aqui em relação ao ano de 2019. A margem dela é uma margem muito pequena também, porque como a gente tem uma disputa muito grande entre todas as operadoras de celulares, acabam que elas têm que diminuir um pouquinho ali do que elas ganham para poder vender mais barato para o cliente e o cliente escolher os serviços dela. Então a margem delas é pequena porque elas ganham um pouco aí, né? Em 100 reais que elas vendem, ganhando aí mais ou menos 11 reais aí de dinheiro. É bem pequeno. ROI é a mesma coisa, ela não consegue retornar tanta coisa assim, justamente porque a margem é muito pequena. Mas aí o que acontece nessas empresas que têm a margem muito pequena? Elas precisam de vender muito mais, né? Elas ganham na escala. Quanto mais elas vendem, mais elas ganham. E por isso que a Vivo acaba tendo lucro mesmo, né, nessas margens e esse ROI pequeno, porque ela tem muitos clientes e consegue vender para muita gente. A dívida dela também é uma dívida super controlada, porque aqui, ó, se vocês podem ver aquele indicador que eu mostrei para vocês, né, de dívida líquida sobre EBITDA, é de 0,6, então ela conseguiria pagar a dívida dela aí facilmente em um exercício social. Mas a dívida dela também tem ativo longo prazo, então totalmente tranquilo de se investir, sem riscos, né, de perder dinheiro com altas dívidas e ficar preso nas dívidas. Um ponto que eu queria destacar com vocês e que talvez possa gerar dúvida no pessoal é no caso do payout, né, que é a porcentagem do lucro dela que ela distribuiu. Aqui no último mês foi de 124%.
Quer dizer que ela distribuiu um valor a mais do que o lucro que ela realmente deu, né? Mas foi uma compensação aqui do ano de 2018, que ela distribuiu 46%. E essa foi a Vivo, né? Um ponto negativo que eu queria falar com vocês é justamente as margens pequenas, ou seja, ela ganha muito pouco do que ela realmente vende, e o ROI dela que é muito pequeno, ela consegue retornar muito pouco de tudo que ela faz. Isso daí você vai ter que pensar se é ou não uma boa opção para você, juntamente, né, com o setor de telefonia. Poxa, você acha que daqui a 10 anos, 15 anos, esse setor ele vai continuar bom, dando lucros e resultados? Se sim, se for interessante para você, é uma empresa que está pagando bons dividendos e que pode ser uma boa para sua carteira. E por último, mas não menos importante, a gente tem as ações da Engie, que como código na bolsa é EG3. A Engie também é uma empresa do setor de energia elétrica, só que ela atua diferente um pouquinho da Taesa. Por quê? A Engie ela é produtora de energia elétrica, trabalha na produção, trabalha também um pouquinho ali na distribuição, ela trabalha em vários setores, até na distribuição de gás. Ela recentemente comprou uma parte aí de uma empresa que é distribuidora de gás, que é a TAG, e aí ela tem 65%, se não me engano, da TAG, e aí com os lucros da TAG, né, ela acaba lucrando aí também com a distribuição de gás natural para as casas, para os estados, enfim. É uma das maiores distribuições de gás aí do Brasil. E como uma empresa, né, de produção de energia elétrica também, a Engie é a maior empresa de produção de energia elétrica privada do Brasil. Então é uma empresa enorme, só para vocês terem noção do tamanho dela aí. O dividend yield da Engie, ela tá um pouquinho abaixo dessas duas que eu falei aqui na frente, mas ainda é bem maior que a média da bolsa, que está em torno aí de 4,1%. Se a gente olhar o gráfico da Engie aqui de dividendos, né, a gente consegue ver que é um gráfico também de dividendos constantes, né? Por mais que ele deu umas quedinhas aqui, ela sempre pagou essa média de dividendos. Então, percebemos que esse último dividend yield não é um dividend yield enganoso, é um dividend yield real. Aqui nas análises, o patrimônio dela é crescente, a receita é crescente, o lucro também aqui é crescente, né? Ela ganha aí uma margem boa, que é de 23%, 24%, 26%, né? E R$100 que ela vende, ela ganha R$23, o que é maior que a Vivo, né? Mas nem tão grande quanto a da Taesa, tá ali na média. O ROI muito alto, ou seja, do patrimônio dela, ela consegue retornar aí mais ou menos 36%, então um número muito grande. A caixa dela é crescente, o payout dela é um payout bom, né? Ou seja, do lucro que ela tem, 44% ela distribui para os acionistas. A dívida dela também é uma dívida controlada ali, porque aquele indicador de dívida está em 1,9, né? Então é um número aceitável aí, mais ou menos em 2 anos ela pagaria. Só que ela também tem dívidas para pagar no longo prazo, então é super tranquilo aí, a dívida tá super de boa para a empresa, controlada e não vai prejudicar o desempenho dela. E é isso, gente, essa é a Engie. Um ponto negativo dela, né, igual eu falei, um ponto negativo de todas as empresas, é justamente o setor de energia elétrica como o da Taesa. O Bolsonaro pode cismar, criar uma nova tarifa de energia elétrica para diminuir os preços para a população e, consequentemente, essas empresas diminuírem aí a margem de lucro. E aí, se elas diminuírem a margem de lucro, você recebe um pouco menos também. Fechou? Essas foram as 3 empresas que estão pagando bons dividendos atualmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like que vai me ajudar muito. Comenta se você tiver qualquer dúvida e me segue no Instagram para acompanhar mais de pertinho sobre investimentos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!